Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer à ABRADT, na pessoa do Walter Lobato. Cumprimento a mesa, na pessoa da doutora Eduarda. Parabenizo os meus colegas. Acho que os doutores agora já falaram. A minha parte ficou por conta de um só advogado. De fato, vamos sair do sonho e vamos enfrentar o pesadelo. Muito bem. Tentei até sugerir que fosse feita a inversão da pauta para que eu pudesse ouvir um pouco mais sobre extrafiscalidade, na tentativa de algum vínculo do meu tema efetivamente com a extrafiscalidade. Aprendi bastante, mas realmente em relação ao meu tema e ao vínculo da extrafiscalidade, por enquanto eu não, de fato, encontrei um link ou uma aproximação como eu gostaria. O professor Thomas, no final, disse a questão da extrafiscalidade. Eu acho que aqui, no nosso assunto, a apuração de créditos de PIS e COFINS sobre despesa de tratamento ambiental, talvez o que se quisesse vincular seria a autorização de um crédito de PIS e COFINS com um objetivo de incentivar a proteção ambiental, mas me parece que isso dependeria não de uma interpretação, mas sim de uma previsão expressa legal, de uma autorização como incentivo fiscal para a apropriação de créditos dessa natureza. Fato é que nós não temos isso, portanto, eu vou pedir licença para nós não tratarmos aqui especificamente de extrafiscalidade, mas vou tratar exatamente do tema dentro daquilo que nós temos hoje em termos de direito positivo. Aqui é essa aqui, né? Bom, como eu disse, a palestra é de um professor, mas muito mais um advogado do que professor. Portanto, vou tratar de questões bem práticas e de questões que, a meu ver, são importantes para esse tema. Eu tenho aqui alguns tópicos, as leis que tratam do PIS e da COFINS, posição inicial a respeito da Receita Federal, depois posição do STJ, posição da Procuradoria, posição atual da Receita e a conclusão. É o que nós temos hoje no nosso direito. Faço uma crítica inicial, e eu sempre lembro, quando eu vou tratar de PIS e COFINS não cumulativo, de uma expressão que meu pai gostava de brincar. Ele falava o seguinte: se pode complicar, para que simplificar? Eu acho que é um exemplo por PIS e COFINS não cumulativos. Senhores, nós tínhamos um PIS e COFINS antigo, inicialmente, simples, um PIS e COFINS cumulativo, incidente sobre receita. Tivemos uma discussão inicial a respeito da majoração da alíquota, nem me lembro mais qual era a tese. Depois tivemos uma outra discussão a respeito do alargamento da base de cálculo, e acabou. Não tinha mais o que discutir. Por quê? Porque o PIS e a COFINS decidiu sobre faturamento. Discutiu base, discutiu a alíquota, sepultadas as discussões, acabou o problema. Mas vai, então, que eles resolvem criar o PIS e COFINS não cumulativo. Não bastasse todo o contencioso que tínhamos a respeito, e aqui, meu xará do Estado não me deixa mentir, em relação ao ICMS, os maiores contenciosos que nós tínhamos, e talvez até hoje nós temos, seja referente exatamente à questão do crédito, daquilo que pode e o que não pode em termos de crédito. Não bastasse todo esse contencioso, criamos um outro, com o devido respeito, monstro em âmbito federal, que é o PIS e COFINS não cumulativo. Tenho certeza que o meu colega da Procuradoria sabe bem disso, um contencioso enorme para definir o que pode e o que não pode gerar créditos de PIS e COFINS. Está sendo dito muito a respeito da reforma tributária, de não cumulatividade. Será que, de fato, o contribuinte, o empresário, está interessado em não cumulatividade? Pode até estar, mas naquela cumulatividade que o André disse ontem, aquela não cumulatividade ampla e restrita. Mas essa não cumulatividade mais ou menos ou restrita, o empresário não está interessado nisso, não. O empresário quer segurança. O
desembargador disse muito bem, o empresário quer previsibilidade, ele quer simplificação, ele quer saber, no final das contas, o que ele deve pagar, para que ele possa se programar. Dou um exemplo aqui rápido. Semana passada, o sujeito tem um determinado produto, há 30 anos ele fabrica o produto. Tem lá uma classificação fiscal que ele usa há 30 anos. Há 15 anos atrás, vem uma lei e confere uma alíquota zero para PIS e COFINS para o produto dele. Ele não alterou a classificação para se beneficiar da alíquota zero. Sempre foi essa. 30 anos, 15 anos com PIS e COFINS, alíquota zero. Muito bem. Recebeu lá a visita do fiscal. O fiscal, não, sua classificação não está correta. A classificação correta é essa aqui. E essa classificação aqui, mesmo que ela esteja meio próxima, ela não está na alíquota zero do PIS e COFINS. Então você vai ter que pagar sobre o seu principal produto os últimos 5 anos de PIS e COFINS. Aí o empresário, peraí, e a minha boa-fé? Eu não soneguei. Eu sempre fui transparente. Ninguém nunca questionou a minha classificação fiscal. Eu disse, você vai ganhar um prêmio. A sua multa vai ser só de 75%. Porque se você tivesse feito coisa errada, ela seria de 150%. Então o empresário não quer saber disso, ele quer saber qual é a tributação certa, segura. Ele não quer criar um problema, ele não quer criar um passivo. Portanto, sou radicalmente contra esse PIS e COFINS não cumulativo da forma como veio. Vejam que nós vamos ter ainda muito contencioso, já temos vários, e vamos ter ainda, mesmo com a posição atual do STJ. Então vamos ao tema. Afinal de contas, é possível apropriar créditos de PIS e COFINS referente a despesas de tratamentos ambientais? Muito bem. Primeiro ponto, e aqui é o centro de toda a interpretação, e aí vejam, por que PIS e COFINS? Por que não um tributo só? Destinações diferentes, mas isso se resolve de outra forma. Então nós temos 2 tributos, nós temos 2 leis, nós temos 2 instituições normativas, nós temos 2 apurações, nós temos 2 para tudo. Ou seja, uma complicação absurda, uma complexidade absurda para que o contribuinte possa lidar com a situação. Mas, enfim, o objeto central do nosso tema aqui é exatamente o artigo 3º, inciso 2º, das leis que tratam do PIS e da COFINS, que dizem que é possível apropriar créditos em relação a bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviço e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Verifiquem aqui diz palavra produção ou fabricação, né? Muitas vezes se trata como sinônimo, mas tem uma pequena diferença, talvez aqui a produção seja um pouco mais abrangente do que a fabricação, exatamente para incluir aqui aquelas atividades que, lá pela TIP, por exemplo, elas sejam classificadas como não tributadas. Então, mesmo para essas atividades que eventualmente sejam classificadas pela TIP como não tributadas, há direito de crédito. Muito bem, então, toda a celeuma foi instaurada exatamente em função da interpretação desse dispositivo. A partir daí, o que gera crédito e o que não gera crédito para o PIS e a COFINS? É exatamente a interpretação do alcance do insumo na produção ou fabricação de bens. Num primeiro momento, tivemos uma interpretação restritiva da Receita Federal. Essa interpretação, primeiro numa instrução normativa, de novo, para o PIS, e depois, exatamente com o mesmo teor, uma outra instrução normativa para a COFINS. E aqui instaurou-se um entendimento por parte da Receita, num sentido restritivo, repito, de que só dariam crédito para PIS e COFINS aquelas despesas vinculadas com mercadorias, produtos intermediários e material de embalagem, qualquer outros bens que sofressem desgastes, dano ou perda de propriedades físicas em função da ação diretamente exercida. Aqui nós pegamos exatamente o conceito que nós temos hoje da legislação do ICMS em matéria de créditos, ou seja, matéria-prima, produto secundário. Matéria-prima é aquilo que incorpora o bem, não gera maiores divergências ou dificuldades. Mas o tal do produto secundário é um problema seríssimo
em âmbito do ICMS, porque é aquilo que se desgasta, aquilo que está em contato direto com o produto produzido. Então, adotou-se a linha de um crédito bastante similar ao que nós já tínhamos na não cumulatividade do ICMS e do IPI, logicamente. Em sentido completamente oposto, o que nós tínhamos? Tínhamos a sustentação do contribuinte de que, ora, se é para ter não cumulatividade, até porque o PIS e a COFINS cumulativos tinham uma alíquota de 3,65. Começou em 2, passou para 3, 3,65, e com a não cumulatividade ele pulou para 9,25, exatamente no pressuposto de que eu teria direito amplo aos créditos. Essa era a ideia. E a ideia hoje de uma reforma tributária, amplitude irrestrita de créditos. E aí a alíquota vai lá para cima. Bom, exatamente com essa linha, o contribuinte veio sustentando uma posição completamente diferente, a de que o crédito seria amplo na linha do que se admite para dedutibilidade de despesas do imposto de renda. Então tínhamos dois opostos. Um, numa atitude restrita, Receita Federal, créditos só de matéria-prima, produto secundário, material de embalagem, ou seja, despesas que estivessem ali bem relacionadas com o processo produtivo, ou seja, produtos que tivessem um contato físico com o produto produzido, e, do outro lado, uma interpretação mais flexível, bem ampla, de que toda e qualquer despesa relacionada com o objeto social da empresa daria direito de crédito. Muito bem, o assunto foi para o STJ. Só lembrando que a Lei 10.833 é de 2003. O assunto, agora só recentemente, é que teve uma decisão do STJ em torno da matéria, ou seja, anos depois é que o assunto chegou ao STJ, portanto, temos milhares de processos em andamento tratando do tema. Processos complexos, porque muitas vezes, exatamente em função dessa divergência e de algumas decisões judiciais iniciais que foram proferidas, alguns contribuintes optaram por fazer o seguinte: bom, na dúvida, eu acredito tudo. E depois eu vejo o que vai acontecer. E, de fato, esses contribuintes, com essa decisão do STJ, acabaram se beneficiando, porque o STJ, nós vamos ver, uma posição intermediária, mas muito daqueles créditos que inicialmente a Receita Federal não admitia para PIS e COFINS, o Judiciário passou a admitir. Então, o contencioso tremendo em torno do assunto. Mas o assunto chegou lá, então, no STJ, e lá nós tivemos o recurso repetitivo, onde fixaram a tese em dois pontos principais. Primeiro, é ilegal a disciplina de creditamento das instituições normativas. Portanto, o posicionamento da Receita não está de acordo com a lei. Vejam que não se examinou constitucionalidade disso, de acordo com a lei. Ponto. Bom, se a instrução normativa, que é a norma que regula o conceito de insumo para fins desses créditos, eu preciso ter, então, um parâmetro, preciso ter um critério. E aí o STJ, então, definiu o que o professor possa estar dizendo aí, aí o STJ legislando. Não, mas ele definiu o critério que seria, talvez, de competência da administração dentro dos limites da lei. Mas o STJ definiu lá um critério abstrato para que a gente possa saber o que dá ou o que não dá direito a crédito. E ele usou essas duas palavrinhas aí, que são as palavrinhas mágicas hoje para fins de aproveitamento do crédito PIS e COFINS. Essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica para o contribuinte. Portanto, hoje, aquilo que for essencial e relevante para o exercício da atividade dá direito de crédito. Pelo contrário, aquilo que não for essencial e que não for relevante não dá direito de crédito. Ou seja, vamos demandar ainda uma interpretação. Muito bem. O que o STJ disse a respeito da essencialidade? Essencialidade é o item do qual dependa intrínseca e fundamentalmente o produto ou serviço, constituindo elemento estrutural inseparável do processo produtivo. Aqui é importante, porque a Receita tinha um entendimento de que dava direito de crédito aquilo que estivesse vinculado ao produto.
mas aqui, de uma forma mais ampliativa, tudo que estiver relacionado com o processo produtivo dá direito de crédito. Ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e ou suficiência. Esse foi o conceito que o STJ deu para o caráter da essencialidade. Já em relação à relevância, olha que interessante, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável, ou seja, eu consigo produzir sem, mas em função das características do processo produtivo, ele é relevante, seja pelas características do processo produtivo ou por imposição legal. Eu destaco aqui o por imposição legal, porque eu acho que está totalmente relacionado com a despesa que nós aqui estamos avaliando. O exemplo do STJ é o equipamento de proteção individual. Eu produzo sem o equipamento? Produzo. Mas eu posso produzir sem o equipamento de proteção? Não posso. Por que não posso? Porque a lei assim determina. Portanto, há algum contato físico ou desgaste do equipamento de proteção individual no processo produtivo? Em geral, não. Mas o STJ garantiu o direito de crédito. Dentro daquele conceito restritivo, nós não teríamos direito de crédito. Por quê? Porque não está dentro lá do conceito das instituições normativas elaboradas pela Receita Federal. Mas, dentro dessa relação, veja, embora não seja essencial ou indispensável para o processo produtivo, por imposição legal, eu só produzo se eu tiver aquela despesa. Logo, gera direito de crédito. Aqui eu já posso caminhar para uma conclusão. Dentro do que nós temos pelo STJ, todas as despesas de tratamento ambiental dão direito de crédito. Por quê? Porque todas elas decorrem de uma imposição legal. Você pode produzir, mas o seu resíduo você tem que tratar. Se você não tratar, você tem multas e consequências, etc. Você pode produzir, mas lá na chaminé da sua fábrica, você tem que colocar um filtro. E esse filtro, embora não seja indispensável à produção do bem, por imposição legal, ele tem que existir. Para você produzir, você precisa botar o filtro. Logo, eu tenho direito de crédito. Bom, a partir dessa decisão do STJ, a PGFN emitiu a nota 63 de 2018, fazendo as considerações dela a respeito da decisão do STJ. Começamos, então, aqui a interpretação que a Procuradoria da Fazenda Nacional deu para a decisão do STJ. Lendo essa nota, me parece que a preocupação maior da Procuradoria da Fazenda Nacional, a meu ver, de forma correta, foi a de deixar claro que o STJ não admitiu a tese do contribuinte. A tese de que toda e qualquer despesa necessária ao desenvolvimento da atividade econômica dá direito de crédito. Então, a maior parte do texto da Procuradoria me pareceu neste sentido. E aí ele deixa claro, consoante se depreende do acórdão publicado, os ministros do STJ adotaram a interpretação intermediária, ou seja, nem tudo, nem nada. Um meio termo, de acordo com os critérios da essencialidade ou relevância. Trouxe aqui alguns trechos que eu achei importante dessa nota. Então, vamos lá no conceito que a Procuradoria deu. Pode-se caracterizar como insumo aquele item, bem ou serviço, utilizado direta ou indiretamente, então, de forma correta, não poderia ser diferente, porque o STJ é claro nesse sentido, cuja subtração implique a impossibilidade da realização da atividade empresarial, ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil. Se nós voltarmos lá no RESP repetitivo, ele está dizendo que lhes prive de qualidade, quantidade ou suficiência. Bom, inútil, eu acho que está indo um pouco além do que o STJ definiu. Então, se eu tenho uma
perda de qualidade do produto, ainda que ele não se torne inútil por conta daquela despesa que eu preciso fazer, eu tenho direito de crédito. Só estou destacando aqui que o assunto não está resolvido. Mais à frente, também ainda na nota da Procuradoria, observa-se que o ponto principal da decisão do STJ é a definição dos insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo, comprometem a consecução da atividade fim, direta ou indiretamente. É a tal da teoria da subtração. Aí aqui só destaco, por conta exatamente do nosso tema, um ponto que a Procuradoria me parece reconhecer, tal como consta da decisão do STJ, dizendo que, ainda que não diretamente relacionado ao processo produtivo, desde que exigido por lei, o crédito é legítimo. Vejam, são itens que, se hipoteticamente, não obstante não impeçam a consecução dos objetivos da empresa, são exigidos pela lei, devendo assim ser considerados insumos. Então, pela leitura que faço também do parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, me parece permitido todos os créditos decorrentes das despesas ambientais, dentro do conceito de insumo que o STJ definiu para fins de aproveitamento do crédito. Depois dessa nota, nós ainda tivemos um parecer normativo que eu, aliás, sugiro, para quem lida com isso, sugiro a leitura e a consulta sistemática a esse parecer, porque ele vai entrar nos detalhes do que pode, do que não pode, dentro, lógico, da visão da Receita Federal. Em relação ao parecer, pela leitura que fiz no geral, me pareceu ainda mais, ou bem mais restritivo do que a manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional em alguns itens. Mas o que eu destaco para o nosso caso aqui, primeiro, já estou indo aqui porque o meu tempo já havia ali acabou, um ponto importante, que no parecer, textualmente, eu tenho um reconhecimento do direito de crédito das despesas relacionadas a tratamento de efluentes do processo produtivo. Mas me preocupa, por outro lado, um outro trecho em que a Receita diz que itens relativos a atividades diversas da produção de bens ou prestações de serviço não dariam direito de crédito. E ela dá um exemplo de despesas que são geradas antes ou depois de finalizado o processo produtivo. Não vi essa ressalva, essa restrição na decisão do STJ, mas a Receita ela faz essa restrição. Vejam esse trecho. Todavia, no caso de bens e serviços, antes disso, olha, somente são considerados insumos bens durante o processo de produção de bens ou prestação de serviço, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização do produto para a venda ou prestação de serviço. Então, me parece não haver dúvida, inclusive dentro do entendimento da Receita Federal, quanto à possibilidade de crédito de tratamentos de efluentes, ou seja, despesas ambientais que estejam diretamente ou intrinsecamente relacionadas ao processo produtivo, à continuidade do processo produtivo. Ou seja, eu tenho uma água que é um rejeito do processo produtivo que eu preciso tratar. Essa despesa, ela induvidosamente dá direito de crédito. Mas, se eu tenho eventualmente uma licença, um estudo prévio, ou uma recuperação ambiental de uma área que não esteja relacionada diretamente com o processo produtivo, me parece que a Receita Federal vai continuar negando o crédito. Para finalizar, trago aqui uma decisão do CARF que tratou exatamente dessa questão, onde são analisadas diversas despesas ambientais que a Receita Federal tinha negado, e o CARF, por decisão unânime, ele entende possível exatamente com base nesse argumento que nós aqui expusemos, compreendendo que deve ser reconhecido o direito aos créditos pleiteados para todas as despesas relacionadas de alguma forma com a recuperação do meio ambiente, uma vez que esses serviços são essenciais ao funcionamento da empresa. Logicamente, não vou ler esses itens todos, mas são todos os itens que o CARF analisou como passíveis de crédito no âmbito das despesas ambientais, e são vários. E aí, para fechar, uma decisão bem recente do nosso TRF aqui, onde ele admite também o crédito de despesas ambientais, mas tratando especificamente
das despesas de tratamento de efluentes. Já uma decisão do TRF, terceira região, já analisando a questão sob a ótica do recurso repetitivo, veja que ele fala lá do recurso repetitivo no final, já, por outro lado, nega a despesa, nega o crédito da despesa ambiental. O que eu quero concluir com isso? Que, na minha visão, as despesas com tratamento ambiental podem sim gerar direito de crédito, porque são essenciais, relevantes, por imposição legal. Mas acredito que a matéria não esteja totalmente ainda resolvida. Vamos ter cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado.